aproximadamente em 2015 que um homem comprou uma casa na província canadense de Quebec. E eu concordo que não existe nada de notável nisso. Mas foi o que ele descobriu dentro de uma antiga arca de madeira, em um espaço lacrado no sótão de sua propriedade, que despertou o interesse deste senhor. Dentro havia 87 cartas escritas por um homem chamado Edward Allen Oxford para sua esposa Mildred. Descobriu-se que Edward era um lenhador que, como consequência de sua profissão, muitas vezes passava longos períodos de tempo fora de casa. E, devido a essa forçada ausência, Edward escrevia frequentemente para Mildred, que felizmente guardou as suas cartas. As cartas abrangiam um período logo após a Primeira Guerra Mundial até o ano de 1944. Data após a qual presumia-se que ele havia se aposentado. Sabe-se que o casal faleceu com pouco tempo de intervalo no final da década de 1940. E, como era de se esperar, as cartas eram afetuosas e continham detalhes sobre a sua vida nos campos madeireiros nas florestas do Canadá. No entanto, também continham recordações de um notável acontecimento ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Pelo conteúdo descrito, em uma data não especificada do ano de 1916, Edward era um marinheiro mercante a bordo de um navio aliado que navegava ao largo da costa da Antártida, quando foi torpedeado e afundado por um submarino alemão. O local do naufrágio foi em algum lugar entre a Ilha Elefante e a Ilha Decepção, no arquipélago das Ilhas Shetland do Sul. As condições teriam sido bastante difíceis, e foi pouco antes dessa ocorrência que o explorador antártico Ernest Shackleton e a sua tripulação foram forçados a se refugiarem na Ilha Elefante, depois de o seu navio The Endurance ter afundado depois de ter sido esmagado pelo gelo no mar de Weddell, em novembro de 1915. Eles sobreviveram num bote salva-vidas usado como cabana e com uma dieta de pinguins e focas. No entanto, a experiência de Edward Oxford parece ter sido muito diferente da de Shackleton e da sua tripulação. Edward descreveu ter ficado abandonado por 6 semanas em uma ilha tropical quente, na costa da Antártida, com uma vegetação abundante e vida selvagem o suficiente para o seu sustento. É claro que tal ilha não existe, e nem poderia ter existido no ambiente gelado do Atlântico Sul. Seria uma história fantástica, inventada para impressionar o amor da sua vida? As recordações da ilha em suas cartas eram frequentes e inabaláveis. Sua história nunca foi contraditória, e os detalhes nunca mudaram. E alguns registros históricos apoiam em parte a sua improvável história. Os registros imperiais confirmam que Edward Allen Oxford era um marinheiro mercante britânico que estava a bordo de um navio que foi torpedeado em 1916, com a suposta perda de toda a carga e tripulação. No entanto, como nós sabemos, esse não foi o fim da sua história. Edward Oxford acabou sendo avistado por um navio que passava e foi resgatado. E é aqui que as coisas começam a ficar francamente bizarras. Ele foi avistado em 1918, em uma ilha formada pela maré. Sim, isso mesmo, em 1918.
2 anos após o naufrágio, e não apenas por 6 semanas, como ele afirmou. Então, o que realmente aconteceu com ele? E como ele sobreviveu em uma ilha que ficaria submersa em água gelada durante grande parte do dia? Quando questionado, ele afirmou que havia simplesmente caminhado até a ilha onde foi avistado, durante a maré baixa, que tinha vindo andando da ilha quente tropical onde ele vivia, desde o naufrágio, há apenas 6 semanas. As autoridades decidiram que, devido à impossibilidade de sua história, ele devia estar sofrendo de algum tipo de insanidade e, consequentemente, foi internado em uma instalação apropriada na Nova Escócia para que pudesse se recuperar. Foi lá quem conheceu uma enfermeira chamada Mildred Constance. Os dois se apaixonaram e, após a sua liberação, eles se casaram e moraram juntos. Inicialmente, Edward trabalhou para um primo em sua fazenda leiteira que era próxima. No entanto, Edward logo decidiu que ele não era um homem adequado para uma vida agrícola e, então, ele se voltou para a indústria madeireira, onde permaneceu até a sua aposentadoria. A menos que nós recuemos a cerca de 90 milhões de anos atrás, quando a Antártica era uma floresta tropical próspera, com certeza nós nunca encontraremos aquela suposta ilha. Desde aquela época, a Antártida tem sido um ambiente gelado e inadequado para a sobrevivência humana, sem os nutrientes e equipamentos adequados. É muito pouco provável que um náufrago em 1916 tivesse o abastecimento necessário à sua sobrevivência à disposição. E, no entanto, ali estava ele, sozinho em uma pequena ilha que emergia das águas geladas durante algumas horas todos os dias, e aparentemente em perfeita saúde. Seus contemporâneos não conseguiram explicar o enigma e, portanto, atribuíram sua história às divagações de um homem louco, deixando sem resposta a questão do que realmente aconteceu com Edward. Será que ele poderia ter sobrevivido em uma ilha de maré em condições congelantes sem comida ou abrigo por 2 anos? É óbvio que não. Teriam alguns tripulantes do navio naufragado escapado em um bote salva-vidas, com roupas quentes e provisões suficientes para os sustentar por um longo período de tempo? Talvez. Mas não haveria uma quantidade suficiente de mantimentos e água para os manter vivos por 2 anos. Talvez teria ocorrido o canibalismo entre os membros da tripulação quando começaram a sucumbir às condições adversas? Talvez. Se Oxford era o último homem vivo quando avistou o navio de resgate, ele poderia ter tido tempo suficiente para se desfazer das provas e de todo o seu equipamento, e, ao mesmo tempo, inventar uma história elaborada para encobrir a verdade. No entanto, isso teria sido realmente muito arriscado. E se o navio não o conseguisse localizar e simplesmente partisse, o deixando entregue a um destino mortal? No geral, este cenário parece improvável. Outra possibilidade seria de que, aparentemente, algo paranormal teria ocorrido. Físicos quânticos estudam a natureza em níveis atômicos e subatômicos e sugeriram a existência de múltiplas dimensões como algo claramente possível. Poderia Edward ter transgredido o véu dimensional de alguma forma e entrado em um universo paralelo, onde a Antártida tem um clima temperado?
e apenas retornando novamente quando o resgate estava próximo. Os físicos também argumentam que, embora o tempo pareça linear para nós, ele não o é. Viajar no tempo deveria ser tão fácil quanto viajar no espaço, mesmo que não pareçamos ser capazes de realizar esta façanha. Poderia Edward Oxford ter se tornado inadvertidamente um viajante do tempo, fazendo uma transição de milhões de anos e viajando de volta ao presente a tempo de ser resgatado? Em qualquer um destes estranhos cenários, ter sido removido de um ambiente perigoso e regressado apenas quando a salvação estava próxima, sugere que a sua sobrevivência pode ter sido manipulada por algum tipo de inteligência. Em última análise, nenhuma explicação plausível para a sobrevivência de Edward Allen Oxford pode ser aqui apresentada. E, tendo passado mais de um século destes acontecimentos, nós só podemos nos questionar do quanto estranho pode se tornar este mundo que nós habitamos.